Podcast Vida Fluida e Leve no Ar. Gente, episódio número 1 e eu tenho a honra de trazer aqui para mim, para bater esse papo leve, descontraído e fluidificar e dar leveza a essa questão dos implantes hormonais. Doutora Cris Sá, minha amiga querida, ginecologista, com foco em cirurgia de ginecológica regenerativa, especializada em quê, Cris? Terapia sexual. Terapia sexual completa. É uma mulher completa e que vai com certeza ajudar a gente a fazer dessa coisa do implante hormonal uma coisa fluida e leve, da reposição uma coisa fluida e leve, porque o objetivo desse podcast é fluidificar e fazer com que as coisas sejam leves. Não é, Cris? O implante hormonal não precisa ser uma coisa pesada. A vida tem que ser leve, né, Ale? A vida tem que ser leve. Eu tô muito honrada de saber que eu estou aqui no primeiro episódio desse podcast. Com direito a canequinha, cafezinho. Esse convite. Tinha que ser um uma brinde, pessoa assim. Um brinde. A longevidade. A longevidade. Desse podcast. Amém, amém. Então, Cris, eu fiz um pequeno roteirinho, mas na verdade acho que esse papo vai fluir de uma maneira muito tranquila, porque eu sei que você traz na sua prática essa coisa da leveza, da verdade, da ciência no tratamento e na condução dessa questão hormonal da mulher, né, Cris? Porque o que a gente tem visto por aí? Eu vou trazer aqui nesse bate-papo nosso algumas questões que eu tenho de consultório mesmo com as minhas pacientes. Algumas coisas que elas trazem para mim e que eu, até como mulher, já em fase de reposição hormonal, tenho dúvida de como gerenciar isso por causa dos excessos, né? O nosso objetivo aqui é trazer a coisa de uma maneira mais leve. Primeiro, não é mais chip da beleza, né, Cris? Como é isso aí agora? Não tem mais isso aí meio que caiu por terra? Primeiro, para começar, não existe chip da beleza. Sim. Né? Eu acho que chip da beleza foi um nome terrível que criaram para um implante, né? Especificamente para um implante de gestrinona. E a gente precisa realmente desmistificar isso daí. Gestrinona não faz parte do rol de reposição hormonal, porque reposição, a gente repõe aquilo que a gente produz. E, naturalmente, a gente não produz gestrinona. Sim. Então, gestrinona é uma substância que a gente usa para tratar patologias, principalmente patologias estrogênicas, como endometriose, miomatose, TPM intensa, né? Sim. Então, a gente não pode banalizar o uso da gestrinona chamando de chip da beleza. Sim. Então, gestrinona, se a gente não produz, ela nunca pode ser uma coisa bioidêntica. Não, ela não é bioidêntica. Porque todo mundo fala, tô repondo bioidêntico, mas às vezes a pessoa nem sabe nem o que é bioidêntico. Bioidêntico é um hormônio produzido, mas que é igual ao nosso. Sim. Tá? Os hormônios, sim, ele é sintético, claro, né? Porque ele é produzido, a gestrinona é produzido, mas assim, ele é diferente dos outros que são sintéticos, que são diferentes do nosso. Ou seja, são parecidos com os hormônios que a gente produz, atuam ali nos receptores dos nossos hormônios, mas não são iguais os que a gente produz. Por isso que geralmente tem muito mais efeito colateral. Como, por exemplo, a pílula anticoncepcional. É engraçado ver que todo mundo tem medo da reposição hormonal, mas ninguém tem medo de usar pílula anticoncepcional. Verdade. Né? A nossa geração começou a usar pílula anticoncepcional com 15, 18 anos e levou aí 20, 30 anos. E bombas, né, Cris? Eram hormônios muito mais altos, inclusive, né? As doses muito mais altas. E levou aí 20, 30 anos completamente bloqueada. E agora que essa geração está entrando na menopausa, aquele desespero. Desespero. Vou ter que usar hormônio. Tem razão, nunca usou a pensei vida nisso. inteira. É verdade. Usou como contraceptivo oral a vida toda, bombas, porque pra gente também, cirurgião vascular, a gente vê que eram hormônios, coisas tipo de ano 35 que se usava, que pelo amor de Deus, trombogênico. Usava, inclusive, para tratamento de síndrome do ovário policístico, por exemplo, que hoje a gente sabe que isso não trata. Não trata. Não trata. A síndrome do ovário policístico é uma síndrome metabólica baseada na resistência insulínica. Sim. E que a gente tem que tratar a causa. Entendi. O contraceptivo oral, quando ele é usado, ele apenas disfarça como é que fala? Os efeitos que a pessoa tem, né? Por conta da resistência insulínica. Então, ela tem hirsutismo, aquela pele cheia de pelos, tem a irregularidade menstrual, a pele oleosa, acneica. Quando você usa o anticoncepcional, ele faz esse bloqueio todo. Então, a pele fica ótima, os pelos não surgem mais ou até diminuem um pouco. A menstruação vem certinha toda vez que você suspende o anticoncepcional. E você acha que está tratando.
Então eu brinco assim que isso é só esconder a sujeira embaixo do tapete. Essa questão da resistência insulínica vai dar um outro podcast da resistência insulínica dentro da vida da mulher com a doutora Cris depois. No 100º, a gente vai voltar aqui para falar sobre resistência insulínica. Vamos comemorar. Porque, então, só para recapitular que essa questão da gestrinona, ela não é bioidêntica e ela não é usada como terapia de reposição hormonal. Não é. Ela tem as indicações clássicas dela de tratamento. Então, assim, se você está na menopausa, você não necessariamente precisa da gestrinona, é isso? Não necessariamente, provavelmente não vai precisar mesmo. Algumas mulheres usam, em algumas situações a gente até coloca, mas não é obrigatório, muito pelo contrário. O que acontece com a gestrinona? A gestrinona é um hormônio que vai fazer com que você tenha um efeito anabolizante, por isso que ele foi considerado esse chip da beleza. Sim. E aumentando a musculatura, diminuindo um pouco a gordura corporal. Eucimar falava muito, vai diminuir sua celulite. A parte boa, por isso que seduz, gente. Seduz o povo. E, por outro lado, ele vai diminuir o estrogênio feminino. Por isso que ele é usado por essas mulheres que têm realmente um estrogênio muito mais alto. O que acontece? Na menopausa, a mulher naturalmente está com seu estrogênio muito baixo. Já está resolvida essa questão? Essa questão do estrogênio já está resolvida. Então, se você coloca uma gestrinona, para que ela fique bem, você vai ter que colocar mais estrogênio do que você naturalmente colocaria. Então, é quase uma antítese você usar uma gestrinona numa mulher que está na menopausa. Nossa, Cris, nunca soube disso. Então, na verdade, você tem que, se você botar um bocado de G, você tem que botar um E lá em cima. Exatamente. Porque senão... Por outro lado, mulheres, por exemplo, que têm endometriose, adenomiose, são mulheres que na menopausa vão continuar convivendo com essas patologias. E você vai precisar controlar, mesmo fazendo reposição de estrogênio. Então, às vezes, algumas pessoas gostam de colocar um pouquinho de gestrinona para controlar um pouquinho mais equilibrar essas patologias. Mas, obviamente, que a gente pode controlar com uma dose menor de estrogênio e com uma dose de progesterona adequada para que você contrabalanceie essa produção aí naturalmente. Sim. E agora, uma mulher assim, tipo, menopausei. Vamos lá, tá na menopausa. O que de fato ela precisa repor? Porque, assim, o que é que eu pensava, assim? O que é que eu pondero sempre, que eu fico... Meu hormônio da vida inteira... estrógeno, né? Assim, a minha adolescência foi quem me deu libido, foi quem me fez engravidar, tem o estrógeno, sua progesteronazinha ali de permeio. A vida inteira a gente foi baseado nisso aí. Eu nunca, né? Nós, mulheres, não somos pessoas para ter testosteronas lá em cima elevadíssimas. Como é esse negócio de repor testosterona? Porque, assim, tem muita gente repondo também testosterona na minha cabeça. Veja só que você vai esclarecer isso, que é uma dúvida minha também. Antes de menopausar e antes de começar a repor, o estrógeno, que é o seu primeiro hormônio, o seu, que assim na minha cabeça é o que te dá libido, vitalidade, força, vigor, tudo é o nosso estrógeno. Aí, antes dele acabar, antes de menopausar, o povo repondo testosterona isolado, ou com chip, ou com gel. Eu tenho essa confusão na minha cabeça. Então, vamos lá. O hormônio que a gente tem biodisponível em maior quantidade no nosso corpo, por incrível que pareça, é a testosterona. Nós, mulheres. Só que... Vou beber até água. Só que, comparativamente com um homem, a testosterona do homem é muito mais alta fisiologicamente do que na mulher. Em torno dos 35 anos, nossa testosterona natural começa a cair. A nossa produção natural. Por isso, começar a fazer uma reposição de testosterona quando necessário. Sim. Nem toda mulher precisa fazer reposição de testosterona já com 35 anos, né? 35, 40 anos. Sim. Mas algumas sim. Algumas têm realmente sintomas, como déficit de libido, como diminuição da disposição, da energia, porque a testosterona nos dá isso tudo. Entendi. Por outro lado, o nosso estrogênio e a nossa progesterona também são hormônios extremamente importantes na nossa fisiologia e que são produzidos também desde ali a adolescência, inclusive antes da gente menstruar, né? Que é quando começam os caracteres sexuais surgirem, como os pelos, as mamas, enfim. Então, a reposição de testosterona é importante, sim. Entendi. Claro que muitas vezes a gente vê que é uma reposição desnecessária, exagerada, em doses muito grandes. Sim. A gente vê paciente chegando no consultório com a testosterona que compra na farmácia, né? Que a única fórmula disponível em farmácia é uma fórmula para homens, então é uma dose muito mais alta. Que é mulheres usando. Gente, não sei se eu falar esse nome comercial, mas é o tal do androgel, né? O androgel. Vamos falar porque o povo entende. Que fica mais fácil, né? Então, né, minha gente? Não compra androgel e sai passando. É uma dose de 50 miligramas, é uma dose muito alta. Muito alta. E você vê muitas vezes que é manipulada, 50 miligramas é igual a uma testosterona de 5%. É muito alta. Entendi. E muitas vezes a paciente chega no consultório dizendo, não, estou usando uma dose baixinha. Quanto é que você está usando? 5%.
é 50 miligramas. Daquele. É uma dose muito alta. Entendi. Então, quanto mais a gente entende de hormônio, mais a gente entende que a melhor dose é a menor dose para o seu corpo. Menor dose necessária para tratar. Para tratar o seu corpo. É. O seu corpo vai ser diferente do meu, que vai ser diferente de uma paciente que vai entrar no meu consultório, que vai ser diferente da irmã dela. Sim, você Mas, assim, personaliza a sua reposição hormonal. Tem que ser personalizada, até Entendi. porque, assim, tem rota metabólica diferente para cada hormônio em cada pessoa. Então, muitas vezes, uma testosterona em você, ela vai se metabolizar, por exemplo, em dihidrotestosterona mais do que em mim. Isso vai lhe dar mais queda de cabelo, mais oleosidade, mais meu Deus. acne. Ô, Então, a Cris. gente precisa diminuir essa dose ou tratar dessa rota metabólica melhor. Socorro. Você sabe Não que- é fácil mexer com Não hormônio, é fácil. Ale. Eu rasguei todas as minhas receitas até este presente momento, aos 48, de testosterona gelzinho. A última, porque eu já menopausei, foi de 1 miligrama em dias alternados. Eu rasguei também, não fiz. Socorro. Vou Não fazer? usou. Vou fazer. Porque... Medo. com medo. Medo de acne, medo de voz grossa. Agora me diga uma coisa, voltando para a questão do implante. E se botar uma dose lá, implantou, né? Testosterona tem bioidêntico? Testosterona tem Testosterona bioidêntico, tem. progesterona Tudo e que a gente estradiol. produz tem Tudo que a bioidêntico. gente produz tem Então bioidêntico. pronto, botou lá uma dose de testosterona bioidêntico implantado. Todas essas coisas que a gente bota implantado, vocês fazem o cálculo lá e tal. E se não der certo e o bicho for bioidêntico, assim, Tem duas não, coisas. pode não dar certo? Assim? Pode Tipo não dar isso. certo no sentido de você colocar uma dose muito grande e a Ah. pessoa ter muito efeito colateral, Sim. tá? Tem duas formas de você implantar. Com o implante, que é silástico, que é aquele que não absorve, Que parece um pirulito que o povo tava botando. que parece Um pauzinho de pirulito. Um palitinho de pirulito, exatamente. Meio, né? Que é mais ou menos desse tamanho. Sim. E tem o absorvível, que é aquele que você coloca e ele vai sendo absorvido pelo seu corpo. Ele parece um comprimidinho, Sim, vem que ele numa vai folhinha. dissolvendo, digamos assim. Sim. Então, à medida que você usa, ele vai dissolvendo. Esse, de fato, não dá para tirar. É muito difícil você tirar, porque ele é pequeno Sim. e ele vai sendo absorvido pelo seu corpo. O outro, obrigatoriamente, você vai ter que tirar depois de um ano para trocar. Entendi. O ideal é que as pessoas realmente tirem e coloquem nova dosagem, tá? Porque nem sempre ele absorve e ele fica ali liberando ainda um residual. Então, assim, é importante entender qual é a necessidade de cada pessoa. Nem todo mundo precisa de implante, nem todo mundo precisa usar transdérmico. É muito mais sentir o que cada pessoa vai se sentir confortável Entendi. com cada dose. Porque quando você está usando uma dose transdérmica diária, se você tiver efeito colateral, a gente suspende, a gente diminui a dose, a gente Precisa aumentar, usa em outro dias- pump. Exatamente. Em dias alternados, por exemplo, como no caso da testosterona. Quando você colocou um implante, você colocou ele vai ficar ali. Ele vai durar Sim. de 4 a 6 meses e você vai Você precisar... vai fazendo uns bloqueios, Esperar. periféricos? Você vai fazendo o quê para controlar o efeito que não deu certo dele? Vai dando remédio? de acne, oleosidade, aí você vai colocando algumas substâncias medicamentosas mesmo para bloquear isso daí. Porque às vezes eu vejo paciente assim. Outro dia eu peguei uma paciente que estava com testosterona, gestrinona, nananã. E agora tem NADH dentro também dos implantes. Tem a coisa, viu? Que tá vindo. NADH que não é hormônio, tá? Que não é hormônio, sim. NAD Vamos falar é esse um NADH. precursor da energia ali na Que a mitocôndria. gente produz, né, Cris? Que a gente produz. Com jejumzinho, com a ginastiquinha boa, com hábito de vida saudável, o NADH vai lá pra cima, né? Vai lá pra cima vai e a gente falar. consegue aumentar a nossa ATP na nossa mitocôndria. Sozinha. Sozinha. Sem precisar botar ele em lugar nenhum. Vou chegar lá, porque esse povo chega. E enfim. Aí vem com essa testosterona lá em cima. Às vezes tem paciente que no exame de laboratório tá com testosterona estouradíssima, cabelo caindo. Enfim, cheio de inchando. Eu peguei uma acabada com gestrinona outro dia. E aí o que é que acontece? Aí tá tomando para combater todos os efeitos do tal do implante, que na minha visão de não especialista em ginecologia, estava tudo muito alto. Tudo muito alto de dose. Então, ela estava tomando um diurético para combater a retenção. Ela estava fazendo minoxidil via oral, minoxidil no cabelo, tratamento de acne, microagulhamento capilar e não sei o quê. Então, assim, ela implantou um negócio E o custo financeiro só... só subindo. Eu digo, mulher, essa sua menopausa tá cara, viu? Porque eu disse a ela, eu boto um óvulo de progesterona 10 dias no mês e passo um gelzinho, acabou, não dá sem conto. Então, assim, e não tenho... Assim, o que acontece é que eu tenho visto, por conta dos excessos do implante, que não pode tirar, que agora a gente já está entendendo que o bicho é absorvível, se for absorvível, que é o melhor, né, Cris? Porque é o bioidêntico. O inabsorvível também é bidêntico. Ah, também é bidêntico. Também é bidêntico. Tá vendo? Não sabia disso. Então, esse absorvível que não dá mais para tirar, você tem que ficar combatendo os efeitos dele. Por isso que a menor dose é sempre o melhor. Quanto menor a dose que funcionar para você, menos efeito colateral você vai ter. Tipo, comece com a menor dose possível? Ou você... Comece com a menor dose possível.
Sim, e vai botando mais se precisar. Eu tô numa mentoria de hormônios e tal, e quanto mais a gente estuda hormônio, mais a gente tem medo de hormônio. Medo no sentido disso, de entender que uma dose muito alta vai ter efeito colateral, com certeza. Entendi. Então, a gente realmente precisa começar com doses menores. E, às vezes, eu pego no consultório mulheres que vêm de outros colegas, de colegas que hoje estão começando a mexer com hormônio sem experiência nenhuma. Sim. E começam com doses muito altas. E vem a paciente toda complicada desse jeito que você está falando, né? Então, você gastou uma grana com o implante. Sim. E você começa a gastar uma outra grana associada para lidar com os efeitos colaterais. Perdeu o benefício. Será que se você não tivesse começado com uma dose menor, você estaria com aquilo tudo agregado? Perde os benefícios, né, Cris? E aí a gente precisa lembrar que quando você associa, por exemplo, uma testosterona a uma gestrinona, você ainda potencializa esses efeitos androgênicos. E aí é queda de cabelo, oleosidade, acne, engrossamento da voz, quando fala assim, aumento cabelo do caiu, clitóris. Eu já não tenho cabelo. Toda mulher fica, né? Jesus Cristo. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de parcimônia. Eu acho que a palavra é essa. Não ter medo dos hormônios, mas ter um pouco mais de parcimônia na hora de lidar com eles. Porque a gente vê que a reposição hormonal bem feita, ela transforma a vida de uma mulher na menopausa. Sim. E hoje, a gente tem realmente poucas contraindicações para que a reposição hormonal seja feita. Sim. Né? Você sabe que lá em 2002, quando lançou aquele estudo do WHI, sim, foi um boom, onde todo mundo parou de fazer reposição hormonal com medo dos efeitos colaterais. Sem lembrar do anticoncepcional que usou. Sem lembrar do anticoncepcional. E que ainda usava. Que usou e que ainda usava. Então, assim, nossa, você usou anticoncepcional a vida inteira, mas agora que você está com reposição hormonal, suspende, pelo amor de Deus, porque isso aí vai lhe dar infarto, AVC, câncer. Trombose, né? Então, assim... sem falar que, você sabe melhor do que eu, que uma gravidez por si só tem uma chance 10 vezes maior de causar uma trombose do que qualquer anticoncepcional sintético, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala isso e quando a gente propaga isso para que as pessoas não tenham realmente medo. Essa semana no consultório eu atendi uma moça que está na menopausa, cheia de sintomas, e aí conversei com ela sobre reposição, para a gente fazer uma reposição transdérmica, numa dose bem baixinha e tal. E aí, fiz a prescrição, conversei tudo com ela. E quando eu fiz a prescrição, ela... Doutora, mas isso vai me fazer mal. Eu disse, se você está pensando que vai fazer mal, não use. Porque assim como o placebo nos estudos mostram que a pessoa melhora usando um placebo... A cabeça da gente é tudo. Se você usar um hormônio, tendo certeza que ele vai lhe fazer mal, com certeza ele vai lhe fazer mal. Vixe, é verdade. Então, a gente tem que ter um pouco mais de leveza na hora de tratar. Deixa fluido e leve. Deixa fluido e leve. Eu agora já tô deixando leve na minha cabeça o negócio da testosterona, gente. Já tô achando que eu posso fazer 1 miligrama, porque se não der certo, é gel, eu diminuo, né? Você vai suspender. Eu vou suspender. Se você tiver efeito colateral, você vai suspender. Eu vou suspender. Pois é. Agora, vou explorar um pouquinho essa questão sua, dessa sua expertise em sexualidade, na verdade, com relação a essa questão do implante de testosterona para melhorar libido. O que eu tenho de concepção e o que eu já vi a respeito de discussões é que a testosterona, o nível sérico de testosterona não é o principal, baixo, não é a principal causa de libido baixa. Que tem um monte de coisa, né, Cris? Se você estiver em Dubai com Brad Pitt, sua libido vai estar nas alturas. Ave Maria. Né? Tipo assim, me 2 diga aí. 2 miligramas de testosterona ali no exame de laboratório. Fale mais um pouquinho sobre isso, porque o povo pega assim o exame... eu tô repondo, porque a minha testosterona estava lá embaixo. Eu digo, a minha já passou do chão e eu ainda não tô repondo. Eu quero entender um pouquinho como é que tá esse contexto de libido versus testosterona. Então, 2 coisas. Oficialmente, a gente tem indicação de repor testosterona quando você tem um desejo sexual hipoativo, que é a libido baixa. Como é isso? Como é que... Então, mensura a maioria isso? das mulheres chegam no consultório dizendo que a libido está baixa. Sim. A mensuração é pessoal. Entendi. Né? Você vai fazer uma comparação de como você era e como você tá. Entendi. Tinha um libido ótimo e agora minha libido está mais baixa. Certo. Isso é uma mensuração pessoal. Sim. Não é quantitativa. Percepção. Uma percepção. E isso é independente do número, como você falou. Né? Eu vejo mulheres com a testosterona, muitas vezes, de 40, 50, que é o nível superior ali fisiológico, Sim. com a testosterona não tão boa, ou com uma libido não tão boa, do que mulheres que estão ali com 5, 4, 3. Sim. Né? Então, assim, isso depende muito de outros fatores, porque a libido não é composta só de testosterona, muito pelo contrário. Numa escala de vários fatores, a testosterona entra como 9º lugar na libido da mulher. Porque tem o estresse, tem a rotina, tem o relacionamento. 9º lugar. Depressão. Lembrando que depressão e ansiedade hoje em dia são causas de uso de inúmeras medicações que fazem com que diminua a libido da mulher.
Então, a gente tem que focar nisso e isso entra numa bola de neve. Então, testosterona não é o primeiro fator que você vai trabalhar numa mulher que entra no consultório com queixa de libido. Você tem que perguntar de várias coisas. Muitas vezes você pergunta para uma paciente como é que está o relacionamento, você descobre que teve uma traição recente, que é por isso que a libido está baixa. Repor testosterona vai resolver? Não vai. Não vai. Então, cuidar desse relacionamento, cuidar da rotina, né? Cuidar do autocuidado dessa mulher com ela mesma. Como você falou, fazer atividade física, atividade de musculação é a atividade física que mais estimula a produção de testosterona. Você com músculo, você já aumenta a sua testosterona. Você já aumenta a sua testosterona naturalmente. Sim. Então, a gente tem que estimular um estilo de vida saudável. Uma mulher que não dorme bem, ela vai ter cortisol alto, ela vai viver cansada. Sim. Obviamente que ela não tem libido, nem desejo, nem testosterona. E acima do peso também mexe um pouco com isso, né? Essa questão dos hormônios e... Mexe também. Se tiver obesidade, interfere. Sim. Mexe com a autoestima. Mulher com autoestima baixa com o seu corpo, claro que a libido dela não às vezes é muito mais isso. baixa, lógico. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora que você é muito reducionista, colocando testosterona como o único fator para melhorar a libido da mulher. Porque eu penso assim que às vezes até isso pode frustrar, né? Já que é a nona causa, você vai lá tratar um exame de laboratório, colocar a testosterona, mas ela tá lá ansiosa, depressiva, o relacionamento não tá bom, o casamento não tá bem, o marido não corresponde. Porque tem isso também, né? Às vezes você faz uma reposição de testosterona e eu vejo, tem paciente que fala, e o marido não dá conta, porque o cara trabalha o dia inteiro, tem uma vida cansativa, vive viajando, vai fazer o quê, senhor? Investir, né, nos recursos que as mulheres têm por aí, vai fazer o quê? Claro que eu acredito que a mulher tem que se ajustar conhecer, o casal, né? Tem que se masturbar. Sim. Mas você precisa ajustar o casal por inúmeras coisas, né? Você tem que ter um casal que tenha vontade de ter relação sexual alinhado. Sim. Se é um marido que quer muito e uma mulher que sempre quis pouco, isso ao longo do tempo vai ser ruim. E vice-versa. Então, você tem que ter um casal alinhado. Não importa se isso é relação sexual uma vez na semana ou todo dia. Sim. Mas que o casal esteja alinhado. Outra coisa que você falou que é fundamental, por exemplo, a rotina, ela é muito cruel com as pessoas. Com o casamento, né? Com tudo. Então, se você tira sempre um tempo para você sair com seu marido, para viajar, para passar um final de semana, isso realmente revigora. Agora, se você tá num relacionamento novo... É completamente diferente de um relacionamento de 20, 30 anos. Né? A intensidade do desejo, da libido. Num relacionamento longo, você tem que ter outras estratégias. Vocês têm que se conquistar com outras estratégias, diferente de um relacionamento novo, que é muita química. Sim. Química mesmo. Sim, química, verdade, né? Verdade, reações químicas, exatamente, da paixão. de cheiro, de energia, de tudo, que realmente aumenta a libido. Sim, então, na verdade, para você fazer também é importante, se essa mulher, claro que ninguém é obrigado a ter um casal, ninguém é obrigado a estar em um relacionamento. Mas assim, claro, quando você começa a fazer a reposição hormonal de uma mulher, você também, de uma certa forma, né, antes de fazer todos esses implantes, tem que fazer uma leitura do que é a vida dela, contextualizar isso assim na vida de casal, de casamento, tudo isso vocês levam em consideração assim na hora de fazer essa reposição, para poder assim, tipo, para poder entender até onde essa mulher quer chegar, né? Não tem um padrão. Claro, mas veja só, se você está fazendo uma reposição de uma mulher que está entrando na menopausa, ela está só baixando o padrão hormonal dela. Você vai repor para que ela volte a ter o padrão que ela tinha. Entendi. Você não vai repor para fazer com que ela fica no up. No up total, entendeu? Sim, isso então, aí é que tá o exagero. Aí é que tá o exagero. Entendi. Muitas vezes, quando você começa a fazer uma reposição hormonal e você faz com o implante absorvível, no primeiro mês ele dá um boom. E esse boom é que faz com que as mulheres fiquem realmente, assim, muito... viciadas no hormônio? Não é viciados, mas assim, querendo mais ter aquela sensação. E eu explico muito no mais consultório que, com o tempo, aquele boom que teve no início não vai voltar a acontecer. Né? Então é importante lembrar disso para que ela não fique querendo cada vez mais. É isso. Porque muitas vezes a gente até diminui essa dose com o tempo, porque o corpo se acostuma ali com o hormônio e ele não precisa de tanto. Entendi. Então, às vezes chega uma pessoa assim lá, porque tem uma paciente minha que falou esses dias, eu estou morta. Doutora, eu estou morta sem o meu hormônio. Eu preciso repor, assim, não sou mais ninguém. A mulher já tem 70 anos, viu? E ela usava gestrinona em dose alta. Foi daí que veio. Eu vou entrar no NADH por causa dessa paciente minha. Mas, enfim, acho que o organismo acostuma e realmente ela estava com a sensação de que estava morta com aquilo baixo. Porque teve um boom muito grande. Mas talvez não seja só o boom, não, Ale. Eu tenho pacientes que entraram na menopausa, tiveram terapia hormonal contraindicada e vieram para mim justamente para questionar sobre isso. E quando a gente começou, pacientes várias voltaram para mim e disseram assim, doutora, eu voltei a viver.
Porque não é só a libido. A reposição hormonal, ela não mexe só na libido. Não, de jeito nenhum. Ela mexe na disposição, cognição, na energia, cognição, sono, osso, intestino. Precisa repor. Então, assim, pele, cabelo. Vigor. Então, assim, o estrogênio, sono total. O estrogênio, ele vai mexer no tratamento daqueles fogachos. Pensa uma mulher que está com fogacho, acordando toda noite, 3, 4, 5 vezes à noite, por conta daqueles calores. Horrível. Não tem condição dela ter vida no outro dia. Com o tempo, ela começa a perder memória. Com o tempo, ela começa a ficar exausta durante o dia. Então, como é que você vai dizer que essa paciente tem uma qualidade de vida? Não tem. Mas claro que a gente tem que lembrar que tem mulheres que não podem fazer reposição. Sim. Então, essas mulheres, a gente precisa lançar mão de outras estratégias, e tem várias estratégias. Quem são essas mulheres, Cris, assim, na verdade? Principalmente as mulheres com câncer de mama, ou com algum câncer ginecológico que tenha contraindicação hormonal, né, principalmente. E a gente tem que ter cuidado com elas também, porque a gente tem estratégias que podem ser associadas para que elas voltem a ter esse vigor, essa energia, a melhora desses fogachos. Então, nesses casos, a gente vai entrar com estilo de vida e com algumas medicações mesmo para controlar esses sintomas. Sim, e aí, na verdade, essas mulheres que têm essas contraindicações que você está falando, até para trombose, a gente já viu que isso... Já está caindo por terra, Já está caindo por terra. A gente não pode deixar essa mulher, eu digo assim, você não pode perder a sua janela necessária de tratamento por conta disso. Lá na frente, perda de cognição, perda de qualidade de vida e tudo mais. Mas, assim, para as mulheres que têm uma contraindicação absoluta, essa questão do câncer, tem também outras estratégias, né, Cris, na questão, assim, de ação local, de laser, de outras coisas, dessa parte regenerativa. Sim, na parte ginecológica você tópica. Tem, sim, que uma das coisas um dos efeitos principais da menopausa sem reposição é a síndrome geniturinária da menopausa, né? Que tem esse nome a partir de 2014, ou seja, é muito recente. Sim. Essa atrofia, mas aí vem com atrofia, incontinência urinária, infecção urinária de repetição, dor na relação. Então, a gente não pode deixar essa mulher também sofrendo desse jeito. Sim. Hoje, a gente tem terapias... com energia, que melhoram muito isso daí. Que é o laser, que é a radiofrequência, que é o ultrassom microfocado, que melhora muito essa genitália da mulher. Esse ambiente, né? Esse ambiente ginecológico, diminuindo a infecção urinária de repetição, diminuindo a incontinência urinária de repetição. Sim. A gente não lembra, mas incontinência urinária é um fator que atrapalha muito a qualidade de vida das nossas mulheres. Então, assim, eu tenho mulher que eu atendo no consultório que ela simplesmente parou de sair de casa porque ela tem medo de estar perdendo xixi. Aí acabou. Qualidade de vida Caiu zero. Demais. Então, quando você chega e faz um tratamento, essa mesmo que eu tô falando, foi uma senhorinha que veio depois da pandemia, porque na pandemia ela piorou, parou de sair de casa completamente. Ela voltou a sair de casa de dia, ela perde ainda um pouquinho à noite, urina, mas assim, de noite ela dorme com um absorvente e tal, mas ela disse assim, olha, eu melhorei demais, porque hoje eu voltei a sair de casa, eu não tenho mais medo de sair de casa durante o dia. É lindo isso, né? Porque aí a gente então, você está transformando a vida dessa mulher. A vida dessas mulheres. E de uma mulher que às vezes a gente está pegando assim pacientes com medo dessa questão do implante, porque o implante teve aquele boom e agora está aquela coisa do questionamento. Eu não quero implante. Algumas pessoas estão com medo dele, mas assim, não é para ter medo, pelo que eu estou entendendo. Não é para ter medo, mas assim, lembrar que não precisa ser só implante. Não precisa ser só implante para Pode tem ser outras vias. Reposição transdérmica. A progesterona é um hormônio que a gente prefere ou via oral ou via endovaginal, porque do ponto de vista transdérmico, ele não vai fazer proteção do seu endométrio. Sim. Que quando você estimula com estrogênio, ele pode proliferar, pode até fazer uma atipia. Então, a gente precisa fazer um contrabalanceamento com a progesterona, mas a progesterona não é só para isso. Entendi. Então, quando eu aprendi lá na faculdade, a reposição com progesterona era só para mulheres com útero. Sim. Hoje a gente não é mais? sabe... Não. Hoje a gente achava que era isso. Hoje porque eu falo assim, você tem útero, então não estão repondo sua progesterona. Porque o povo está repondo o resto esquecendo da progesterona. O povo que tem útero. Mas não é só para quem tem útero. Não, só para quem tem isso? útero. Gente, progesterona é bom para osso, progesterona é bom para o sono. Para o sono, é verdade. Então, assim, é muito importante que a gente reponha a progesterona em todas as mulheres. Agora, as mulheres que têm útero precisam de uma dose maior para fazer proteção endometrial. E se tiver útero e tá com Mirena, que faz aquela progesterona local, também faz uma progesterona sistêmica, então? Pode fazer. Adiciona? Adiciona, mas você pode adicionar numa dose menor, por exemplo, já que o endométrio tá ali protegidinho. Entendi, mas tem que ter sempre a progesterona. Tem que ter sempre a progesterona. Eu achei que progesterona era só pra quem tem útero. Então, não é. Ah, sim. Mas foi assim que eu aprendi há 20 anos atrás na faculdade. Entendi, eu fiquei lá. Então...
Gente. Mas, Ale, eu vejo que ainda tem muitos colegas que ainda estão lá. E tem os que não dão a progesterona de maneira nenhuma. Que não dão hormônio nenhum. Eu tenho pacientes com útero que estão com endométrio espessando, e é um ginecologista. É um ginecologista que está fazendo a reposição hormonal. E esqueceu do útero da criatura. Então. E tipo assim, vai fazer uma ablação de endométrio no centro cirúrgico, porque não está tomando a progesterona e nem o Mirena. E nem nada, gente, que coisa então, louca, né? É isso aí que a gente... É isso que eu tô falando, assim, a gente precisa realmente ter muito cuidado na reposição. Uma reposição bem feita, eu digo até que ela salva uma vida. Verdade. Como você tá falando, assim, é uma mulher que estava lá se sentindo morta e ela volta a viver, ela volta a ter energia, né? A falta de reposição leva até a depressão. É verdade. Né? Então, a gente melhora muito. E quantas pessoas estão aí em depressão, tratando só com medicamentos antidepressivos, sem cuidar da parte hormonal? Não pode, né? Não entende que está faltando é o hormônio ali, às vezes. Não entende que está faltando o hormônio. E outra coisa que quando a gente começa a focar na saúde da mulher como um todo, a gente vê que falta de ferro, falta de vitamina B, falta de vitamina D, interferem absurdamente também nesses sintomas. Em todo esse metabolismo. Então, a gente tem que olhar a mulher como um todo. A gente não pode ser reducionista e colocar ela como um hormônio, como só um Mirena, implante, como um implante. Né? A gente tem que olhar como um todo. Tem pacientes que estão lá com deficiência de ferro, anemia. E você faz uma reposição de ferro e ela volta a ter energia e chegou no seu consultório dizendo que está cansada e que é só uma testosterona. E dá dor na perna também, viu? Não é a testosterona que ia resolver o problema dela. Não era testosterona. Tá faltando. Tem que olhar de uma maneira, na verdade, tem que ver a pessoa como integrativo. Eu acredito que assim, a gente integrar o olhar na medicina, em todas as áreas ali. A gente viveu uma área de formação na medicina onde cada um foi indo para o seu canto. Sim. E você só olhava o seu lugar esquecendo o resto. Eu acho que hoje esse olhar... O paciente inteiro, né? Exato. Está voltando a integrar, olhar o paciente inteiro, integrar como mente, alma, corpo, tudo. Né? Então, alimento. Um olhar completo. Completo. E não só para o aparelho que você e cada vez mais estudou. Individualizar e personalizar isso, né, Cris? Assim, a gente tem que ter tempo para o paciente. Eu acho que o bem maior que a gente tem para entregar para aquele paciente antes do implante, antes de qualquer intervenção, é a consulta. Por isso que eu acho assim, é um momento extremamente valoroso, né? Você não pode chegar lá e dizer, doutora Cris, eu vim aqui só botar o implante. Esse paciente nunca vai conseguir botar o implante com a doutora Cris. A doutora Cris não é implantadora, né? Exatamente. A doutora Cris é uma médica. Implantar é muito fácil. E porque tem gente que está implantando que não é ginecologista, não entende zorra nenhuma de implante, na verdade. A gente vê que não entende, não sabe o que está fazendo, e tem os ginecologistas também que estão pesando na mão e estão fazendo bobagem por aí. Então, assim, tem que mesmo, acho que isso é muito importante a gente deixar claro aqui, que o paciente precisa passar por uma avaliação detalhada antes de colocar um implante, que é o nosso foco aqui. Mas, Cris, deixa eu te falar uma coisa, e você estava falando de uma senhorinha. Tem idade para implante? Ou o implante é só uma via de reposição que você pode adequar a qualquer idade? Porque tem implante até para ser contraceptivo, até adolescente pode usar também implante. Não, é implante mesmo. Implante contraceptivo. Existe uma marca de implante que todo mundo fica associando isso à reposição, mas é o único no mundo, né? Que você coloca aqui no braço, que dura 3 anos. Sim. Isso pode ser usado a partir da adolescência sem contraindicação nesse sentido, Nesse sentido. E a vovó? Tipo assim... Gente, a vovó não, porque agora os 60 são os novos 40, e a gente tem mulheres com 64, 65, 70, que estão cheias de vigor e querendo Minha mãe tem 70 isso. e usa implante até hoje. Então, e qual é o limite? Tem limite? Não tem limite para você fazer a reposição hormonal, para você manter uma reposição hormonal, mas para você iniciar, a gente ainda tem. Por quê? Porque os estudos mostram que entre 7 a 10 anos seria a janela de oportunidade de você introduzir uma reposição hormonal. Por que essa janela? O que é uma janela? Como assim? Seria o período onde ela entrou na menopausa, ou seja, de 7 a 10 anos depois da menopausa. E menopausa é só a data da última menstruação daquela mulher. Naquele período é o período ideal para você repor? Ou é o período único que Na você verdade, tem que se a gente puder escolher um período ideal, seria antes, inclusive, dela menopausar. Entendi. Mas depois dessa janela... que ela já começa a ratear os hormônios dela. Entendi. Depois dessa menopausa, que é aquela data da última menstruação, ela teria um prazo de 7 a 10 anos para iniciar uma reposição hormonal. Por quê? Porque depois desse período se vê que os riscos de efeitos cardiovasculares podem ser maiores do que o benefício que ela vai ter com a terapia de reposição. Então não percam a janela, atenção, não percam. Mas, claro que tudo com muito cuidado, com muita observação, de repente, você pode até abrir uma exceção aqui ou ali, mas isso não é a regra. Entendi. A regra é que realmente você faça logo. E quanto mais cedo você iniciar, melhor. Então, a mulher começa a ter falha de progesterona
5, 7, 8 anos antes de entrar na menopausa, que é quando a menstruação começa a ficar mais forte, o ciclo mais irregular, ela começa a ter uma TPM maior. Né? Então, nessa fase, você já pode começar a repor uma progesterona, por exemplo, que vai dar um equilíbrio maior para o ciclo dela, para a vida dela, para a energia dela. Então, ela já vai começar uma reposição. Não precisa repor tudo desde cedo. Entendi. Entende? Outra coisa que a gente precisa falar, mulheres que entram na menopausa precoce precisam de mais reposição até do que as que entram mais avançada, porque imagina você entrar na menopausa com 35, 38, 40 Muita anos. perda de vida. Não só de vida, mas assim, até do ponto de vista ósseo. Fisiológico. Você tem uma perda muito grande, cognitiva qualidade muito de vida grande. Então, essas mulheres precisam, inclusive, mais de reposição hormonal do que as que entram mais tarde. Mulheres que entram numa menopausa cirúrgica. Precisei fazer uma cirurgia, tirei os ovários. Sim. Precisa muito daquela reposição hormonal. Logo, porque é da noite pro dia. Ela dormiu, preservou tudo. Ela dormiu com hormônio, no outro dia parou de produzir. Pronto, operou, no outro dia já começa a repor. Já começa a repor, é o ideal. O ideal é isso. É o ideal. Porque ela retorna logo pro estado fisiológico dela. Sem sofrer os danos daquela queda hormonal súbita. É muito dano queda de hormônio, né, gente? Já tô vendo que mexe com muita coisa, que precisa realmente repor. Eu costumo falar assim, que fisiologicamente, que nós somos animais, né? Sim. E que a gente teria um período de vida de 40, 50 anos. Que, obviamente, com a sociedade, com o saneamento básico, com a melhora da saúde, da ciência, da medicina, a gente está estendendo a nossa vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas a gente não conseguiu estender a qualidade. Esse período para a mulher, principalmente. Então, a mulher foi programada para viver entre 40 e 50 anos e agora ela está vivendo 80, 90, 100. Então, ela precisa ter qualidade de vida para essa segunda fase da vida. Entendi. Eu acho que isso é muito importante. É muito importante. Qualidade de vida é tudo. E aí até a gente está aqui quase acabando o nosso papo, né? Mas eu queria falar um pouquinho, vocês falaram de qualidade de vida, a gente falou dessa questão do NADH. Eu trouxe essa questão do NADH aqui agora porque a gente está falando de implante e eu tenho visto algumas pacientes implantando ou me perguntando a respeito do implante de NADH. Aí eu até fiquei assim, de NADH, eu fui buscar lá atrás na bioquímica da nossa vida, que é uma coisa que a gente produz, né, mitocondrial aí, que dá energia, disposição para fazer as coisas, enfim, tudo o que a gente faz todo dia, a gente tem NADH circulando por aqui, né? Sim. E aí eu fui ver, digo, o que pode aumentar esse NADH? Na verdade, você estava falando de qualidade de estilo de vida, acho que esse NADH, essa molécula aí que a gente produz sozinha, o que eu entendi foi se você priva o seu corpo de energia, digamos, você faz um jejum, você está em privação, o organismo vai dizer, beleza, vou fazer o quê? NADH, porque a Lê tá ali, coitada, tá precisando de um NADHzinho, que a bichinha não comeu nada, NADH. Vai malhar, NADH. E o NADH vai aumentando. Agora, se você vai comer um fast food, tá acima do peso, comer uma comida... Não, vou parar de produzir NADH. E o NADH vai lá pro chão, porque você está se alimentando de comidas com excesso de caloria, de qualidade ruim, ou você está sedentário, então o seu NADH vai miando e você vai meio que perdendo energia. Então, eu entendo que esse NADH... Você não pode botar esse NADH numa pessoa que não entendeu que precisa mexer no seu estilo de vida. Não é isso. Eu tenho visto muito isso. Eu estou um pouco preocupada com essa questão e preciso Hoje você já tem implante pouco. de um monte de outras coisas. Sim. Né, que não fazem parte da reposição hormonal. Sim. Tá? O NADH ele realmente vai ajudar na energia, na disposição de algumas pessoas para fazer um implante. Mas algumas pessoas realmente não precisam de nada disso. Sim. Eu acho que o importante é, com esse tempo que você falou de conversa, de consulta no consultório, a gente fazer o paciente entender que mudar o estilo de vida é fundamental para toda uma prosperidade de futuro mesmo, de corpo, de energia. A gente precisa entender que o sono é muito importante, que a qualidade do nosso alimento é muito importante. Né? Viver em sociedade trouxe pra gente o ruim da produção desses alimentos pobres do ponto de vista nutricional e que a gente acaba comendo muito. Isso daí. Então, comer a facilidade de abrir um pacote. E a rapidez, né? A rapidez. São produtos que não são perecíveis. Então, que você bota palatáveis. Ali, são palatáveis. Então, a gente precisa realmente mudar um pouquinho o nosso estilo de vida, abrir mão dessas facilidades, comer comida de verdade, que é comida nutricional. Produzir testosterona natural, malhar. Testosterona natural. Fazer atividade física, gente, principalmente musculação. A gente não pode abrir mão da musculação. É terapia. Produzir músculo é importante para que a gente tenha uma velhice com autonomia. Né? Conseguir levantar e sentar e caminhar e carregar um pacote de supermercado na nossa velhice. Agachar. É fundamental para que a gente não caia.
Porque os idosos morrem de queda. De queda, gente. A sustentação da articulação é o músculo, então, né, Cris? Assim, é surreal esse tipo de coisas básicas que a gente está precisando voltar a reaprender como pessoas para que a gente possa viver bem por mais tempo. É isso. Então, assim, é preciso que no consultório, de fato, a gente tenha um tempo de consulta grande para que a gente possa conversar e entender todos esses hábitos de vida de cada pessoa que está ali. Uns dormem bem, outros dormem mal, uns comem bem, outros comem mal. Então, a gente tem que começar tem que ajustar essas pontas, né? Exatamente. Todas. E tem gente que, por exemplo, que dorme mal porque tem filho pequeno. Sim. Você não vai conseguir ajustar o filho pequeno naquela fase. Não tem como. Você tem que ajustar outras coisas na vida daquela pessoa. Tem que ver o que pode mexer. Porque nem tudo é factível ali naquele momento, mas a gente tem que fazer um esforço de ir mudando aqui e ali. Com cuidado todo para não gerar, porque às vezes as pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo agora, ajustar toda essa epigenética, né, que é essa coisa que está no entorno, toda essa coisa do hábito de vida, e acaba gerando aí mais ansiedade e mais... Querem fazer tudo, querem de uma hora para outra dar uma mudada de vida. Você tem que ir... E nós estamos exaustos, né, Lei? Exaustos. Nós estamos exaustos. Como mulheres, inclusive, eu vejo que nós estamos realmente, assim, exaustas. Sim. De trabalho, de casa, de filhos, de companheiro, de tudo. Então, assim, são muitas coisas que a gente tem que lidar hoje. A própria tecnologia que veio para ajudar em várias coisas, hoje eu vejo que sobrecarrega a gente demais. Com outros trabalhos fora do horário de trabalho. E gastando nossos hormônios. Gastando o nosso hormônio, nosso tempo, nosso sono. Nosso sono. Tempo de tela, aquela luz de tela. E derrubando nossa libido. Derrubando tudo. Derrubando tudo. Então, as mulheres chegam no consultório querendo mesmo, desesperadamente, alguma coisa relativamente mágica que me ajude. Um socorro, né? Pede um socorro, né, Cris? E a gente tem que entender que a gente está precisando mesmo de tempo pra gente, de tempo de respirar, de tempo de meditar, de uma yoga, de um mindfulness, de algo que você pare e tenha tempo longe de tudo, para se recarregar de verdade. Essa paciente que chega lá para implantar, para repor hormônio, seja de por que via for, ela tem que ter esse olhar que você tem, na verdade, né? Tem um olhar sobre tudo que está se passando na vida dela e ela não pode simplesmente achar que o hormônio vai ser o cabide e a tábua de salvação, na verdade. Mulheres que estão extremamente inflamadas, que têm uma alimentação ruim, que são sedentárias, que estão acima do peso, muitas vezes você colocar aquele hormônio nela naquele momento vai ser uma tragédia. Você diz, tipo, não vou botar agora em você? Digo. Você diz isso, tipo, agora... Agora não, agora a gente vai melhorar isso. Daqui 2, 3 meses a gente vai ver. Porque agora você pode ter muito efeito colateral, você vai dizer que isso foi a pior tragédia da sua vida. E vai ser horrível pra você e pra mim. Isso é muito importante o que você falou agora. Vamos melhorar. Tem a mulher que chega lá e que você precisa melhorar ela toda antes. Toda antes. Porque senão... Toda antes. E tem mulheres que chegam lá lindas, tipo assim, já faço tudo. Realmente, você bota um hormônio, é a cerejinha do bolo. Sim, é só. E ela sai de lá assim, nossa, minha vida ficou maravilhosa. Gente. Só deu a cerejinha, entendeu? Adorei esse negócio da cerejinha do bolo. Cris, foi maravilhoso o nosso papo. Fluiu, gente. E a pessoa, quando tem já muito acabou? Conhecimento para dar. Estamos caminhando para os finalmente. Eu queria te agradecer. Mas assim, eu vou explorar ainda muito mais isso aí, porque... Você vê que a gente começou a falar de implante, passando por reposição hormonal, falamos de NADH, chegamos até, passeamos pela masturbação, na libido, enfim. Um pouquinho de cada coisa, né? Um pouquinho de cada coisa, porque você realmente é isso, né, Cris? Eu estou muito feliz em ter começado esse primeiro episódio com você, inclusive, abrindo isso, porque já me deu vários insights para próximos temas, né, para fluidificar e dar leveza à vida das pessoas. Enfim, eu queria que você fizesse uma consideração final sobre essa questão, assim, do implante, porque... esclareceu muita coisa, me ajudou pessoalmente, como profissional, já vou ter um feedback diferente na próxima consulta que eu tiver, que elas trazem essas questões para mim. E eu queria uma mensagenzinha sobre essa questão do implante, como é que você enxerga isso, para a gente concluir aqui lindamente, leve e fluidamente. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, por estar abrindo esse podcast, que fiquei muito feliz de saber disso hoje. E eu acredito que mulheres não tenham medo da reposição, mas procurem alguém de confiança que tenha experiência em reposição hormonal para fazer o seu tratamento, para cuidar de você. Que isso, de fato, é o mais importante. Cuide de alguém... procure alguém que cuide da sua dose, que veja uma coisa personalizada, Sim. que cuide de você como um todo e não simplesmente diga, olha, vou botar um implante simplesmente. Repor hormônios não é só usar implante. Tem outras vias, tem outras possibilidades. Então, tenham cuidado, mas não tenham medo. Eu acho que isso que é o mais importante. Ai, que lindo. Tenham cuidado, mas não tenham medo. Eu estou até sem medo agora, gente.
Tô sem medo, tô feliz, porque eu tô sem medo. Isso está fluido, está leve na minha mente e assim vai ficar na cabeça de todo mundo que assistir esse podcast. Que coisa boa. Um beijo. Beijo, obrigada. A canequinha. Vamos Amém. mais um brinde de canequinha. Brinde. A caneca é sua. Obrigada. Pra você lembrar desse podcast. Obrigada. Você vai voltar. Vou voltar. Beijo.